Trader, beleza? Enzo aqui. Bom, primeiro de tudo quero pedir desculpa para vocês. Essa ausência que eu tive aqui no YouTube, falei que os próximos vídeos a gente ia trazer já um operacional para vocês, né? Mas para quem acompanha a gente, sabe que a gente iniciou o projeto ali da nossa sala ao vivo. Já estamos rodando há alguns meses, o pessoal fechando positivo, e é muito gratificante. Só que acontece, a gente estava muito focado nesse projeto, então não estava conseguindo ter tempo aqui para estar gravando para vocês algumas dicas, alguns indicadores, algum operacional, mas agora estamos voltando, beleza? Bom, quem tiver interesse em estar operando com a gente na sala ao vivo, tá? Funciona todo dia das 9 às 12. Vai estar aqui embaixo na descrição o link do WhatsApp e o Instagram do Zona de Trades, que é a nossa sala ao vivo, beleza? Bom, pessoal, aqui eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje como é que funciona Fibonacci no mercado financeiro. Mas primeiro, como eu sou engenheiro de formação, eu tenho que explicar o que é a sequência Fibonacci para vocês, certo? A sequência Fibonacci nada mais é do que uma sequência de números, aonde você tem o próximo número sendo a soma dos dois anteriores. Então, por exemplo, aqui, ó, começa no zero, que é toda a sequência começa no zero. 0 mais 1 é 1. Então a sequência começa com o número 1, beleza? Daí o próximo número é 2, por quê? Porque 1 mais 1, 2. Daí o próximo número é 3. Por quê? Porque 2 mais 1, que era o número anterior, é 3. Daí o próximo é 5, porque 3 mais 2, 5. O próximo é 8, porque 5 mais 3, que era o número anterior, não da sequência numérica padrão, né? 1, 2, 3, 4. Não. Aqui você vai pegando sempre a soma dos dois anteriores para ser o próximo número. Então aqui, ó, 8, que é 5 mais 3, 13, que é o 8 mais 5, e assim a gente vai ter na sequência. Vocês devem conhecer esse caracol, né? Que é muito famoso, né? Até de onde vem o padrão de Fibonacci, por assim dizer, né? Então aqui você tem, né, ó, o começo ali, tá vendo? 1 mais 1, daí 2. Deu 2 mais 1, 3. 3 mais 5, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 13, 34. 34 mais 21, 55. E aí é infinito, né? Ela vai indo ao infinito. É muito utilizado na arquitetura, né, por ser um padrão aí de visualmente agradável, né, como você tem um padrão de progressão. É muito utilizado também na natureza, é fácil de identificar, por exemplo, o miolo do girassol, ele é um padrão de Fibonacci exatamente como esse, ele vai girando, tá? Mas o que interessa para a gente aqui no mercado é como ele funciona no caso de uma correção. Ou seja, a gente tem ali um movimento muito forte de alta ou um movimento muito forte de queda, é natural que o mercado busque uma correção. E quando ele busca uma correção, é onde a gente consegue, com a Fibonacci, prever ou uma região de venda ou uma região de alvo. Vamos supor o seguinte: o mercado teve uma baita queda, só que ele formou ali um gatilho de estrela, né? Então você pegou ali na veia essa reversão. Tá, beleza, você pegou a reversão. Agora está subindo, você está fazendo uma pontuação legal, mas você quer saber em que ponto que você vai sair. Não só baseado em fluxo, você quer saber até onde você pode arrastar essa operação. Por quê? Porque imagine o seguinte, você pegou ali uma baita compra depois de uma queda. Você pegou quase o fundo do movimento perfeito. Só que você vai levar até onde? Esse mercado, será que ele vai corrigir tudo? Será que ele vai perder força? Você vai ficar dependendo de fluxo? Nada melhor do que, além do fluxo, você agregar para a sua análise parâmetros de Fibonacci para você determinar alvos para a tua operação. Ou seja, você vai pegar o movimento inteiro, o movimento forte que você analisou, para ter esse parâmetro. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Aqui eu estou usando o mini dólar, né? Ó, já é o ativo novo, né? Que vai vencer em janeiro de 26, por isso que é WDOF 26. Está aqui no tempo gráfico de 5 minutos. Mas ó, vou pegar primeiro esse movimento de queda aqui, ó. Então vamos aqui, ó, Fibonacci, tá vendo aqui, ó, nosso indicadorzinho, preço Fibonacci. Para ficar preciso, como a gente precisa do movimento inteiro, ou seja, a máxima e a mínima desse movimento, eu vou estar utilizando aqui a bússolazinho, o imãzinho, né? Porque com o imã a gente vai ter o indicador colando exatamente no extremo do ativo. Bom, aqui tá fácil de visualizar que logo de cara a gente tem uma queda muito forte, né?
Então, é sempre interessante a Fibonacci você tá operando os próximos candles, tá? Não é um movimento que você vai prever e pegar antes, certo? Então, aqui, ó, eu vou pegar aqui esse topo. Ó, o fundo aqui, ó, tá vendo? Não tem diferença, é o mesmo, ó. É o 533200 e aqui, ó, 533200. Então, tanto faz onde você colocar. Vou deixar aqui no vermelho. O que que mostra pra gente Fibonacci? Mostra exatamente aonde esse movimento pode buscar correções. É muito visual de se olhar em Fibonacci que geralmente, em 80% dos casos, as trocas de candle, ou seja, onde o mercado vai encontrar uma certa resistência, vão se dar nos padrões de Fibonacci, ou seja, nesse caso aqui, né, ó, a gente está indo de 0 a 100%, com três marcas importantes para serem suportes ou resistências, dependendo do movimento. Se a gente está analisando um movimento de queda, que foi o caso aqui, né, ou se for no caso de um movimento de alta. Então, o que é interessante para a gente é o 38,2 de FIBO, o 50% e o 61,8 de FIBO, certo? Bom, vamos lá. Então, por que que é interessante a gente traçar uma Fibonacci depois de um movimento de queda tão forte, né? Ó, imagina o seguinte, você está no mercado, está ali durante seu pregão, ó, aqui, ó, que horas que eram? Eram 10 horas da manhã. Abertura das ações, né? Aqui na B3, pode ter tido uma alta no índice que determinou ali uma queda no dólar. Então, o dólar caiu, dele veio, testou as médias, continuou a queda, tal, não sei o que lá. Aqui você não tinha traçado a Fibonacci ainda, tá? Mantendo o padrão de queda. Daí aqui, ó, no candle 16, ele perdeu o fundo do 1, mas daí voltou, testar a região das médias, tal. Daí derreteu, 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 bum, de repente chegou aqui, ó. Aqui você viu esse movimento de queda, você não pegou a venda, se não pegou algum pullback nas médias ali para tentar surfar essa queda. Só que você quer ter, como você percebeu que teve uma queda muito forte, se você analisar aqui, ó, a gente está falando aí de seus, ó, daqui aqui, ó, foram 23 pontos de queda em 45 minutos. Então você entende o que? Ele vai fazer algum tipo de correção. Então vamos tentar buscar essa correção, vamos tentar surfar a onda da compra dessa correção. Então vamos lá. Primeiro de tudo, ó, a gente tem o que? O candle 21 já foi uma correção de quase 61%, tá vendo? Ou seja, se você pegar aqui, ó, ele já subiu até aqui, ó, 8 pontos. Ó, só esse candle, 8 pontos. Então aqui a gente já entende o quê? Que aqui foi o fundo do movimento da queda, certo? A menos que a gente tivesse esse candle ou o próximo candle tocando numa média de 10 aqui, ou de 20, ou VWAP, qualquer uma das médias, e continuasse a queda, ou seja, ele viesse para um rompimento de novo, desconfigurando essa Fibonacci. Mas nesse caso não. Por sinal, você traçou a Fibonacci na hora, repara esse candle 22 aqui. Olha onde ele segurou. Exatamente no 61% de Fibo. Te garanto até que depois desse toque, quem está acostumado com Fibonacci já ficaria mais esperto. Por quê? Porque fala, bom, então o mercado já entendeu que esse foi o movimento total da queda, então podemos buscar correções. Então, na hora que ele tivesse aqui, ó, você ia falar o seguinte: se ele perder, ele já está trabalhando, já trabalhou acima do topo do candle anterior, que ele testou a região de Fibo. Veio aqui, pegou uma liquidez, daí você vai analisar fluxo, você vê que ainda está muito comprador. Você fala, bom, então ele vai fazer uma correção de pelo menos 50%. Aqui, ó, facilmente a gente pegaria uma compra. Ó, até 50%, 5 pontos e meio. Você fala, pô, mas 5 pontos e meio ainda. Se eu pegar uma compra aqui, valeria a pena? O stop não ficaria muito caro? Cara, a gente não tá falando de fazer um stop aqui no movimento. Porque se ele vier aqui para baixo, ele viria para um rompimento. Então a gente não vai fazer um stop caro assim. Essa compra, ó, como você comprou aqui no candle 23, no rompimento do corpo do candle aqui, certo? Mais ou menos nessa região, buscando ali os 50%, ó, vai dar 4 pontos. Ó, o seu stop, 2 pontos. 1 para 2. Deve ser, pum, beleza, deu alvo. Olha, 4,5 pontos, correção de 50%. Ele veio forte, daí rompendo 61,8. E olha o que eu falei para vocês.
a mudança de candle sempre próximo das linhas de Fibo. Daí você fala, pô, legal. Fez a correção aqui, né? Deu meu alvo. Daí você fala, bom, como eu tô bem comprado aqui, né? Ó, aqui, ó, era 4 pontos. Bom, não vou posicionar meu stop. Vou deixar meu stop atrás aqui da Fibo, né? Deixar aqui, ó, 2,5 pontos de stop. E deixar essa operação ver se ele vai fazer uma correção um pouco maior, acima de 50%. Ó, não ia ter te stopado, por sinal, ia ter ficado bem longe do seu stop, ó. 1,5 ponto do seu stop. E eu veio de novo subindo lá para cima. Então, ó, se a gente fez a compra mais ou menos aqui, ó, 38,2 de Fibo rompeu também. E ó, pagou 9,5 pontos. Na hora que pagou 9,5 pontos, você fala, bom, se ele perdeu o 38 de Fibo, agora tem uma coisa que pode acontecer. Ou ele vai recusar tudo e vai voltar 100% do movimento, ou a gente está chegando perto de um ponto que ele vai voltar a testar para baixo. Só que, olha, repara, esse pontilhado aqui é um outro indicador que eu tenho, que nesse caso ele está me fazendo o quê? A abertura do mercado, ou seja, onde o mercado abriu. Então o que acontece? Aqui ele pode ser um ponto que a gente rompeu aqui a FIBO, certo? Então aqui, ó, se ele rompeu aí seus 2,5 pontos, não é uma captura de liquidez, não é um falso rompimento. Então aqui você fala, pô, então ele vai buscar a correção de 100%. Vou manter, vou ficar comprado para buscar lá em cima. Porém, como a gente tem a abertura do mercado, ou seja, uma região que chama o preço para testar, aqui era um ponto de atenção. Então, o que eu, Enzo, faria? Bom, se eu estou comprado, eu tinha deixado a minha proteção aqui. Ele rompeu 38, minha proteção já está pelo menos aqui no 50%. Então, ó, comprados aqui. Primeira proteção aqui, 2 pontos, 1,5 ponto. Daí, ó, quando ele rompeu, aqui, ó, 4,5 pontos de proteção. Daí, ó, pagou 9 pontos, praticamente 10 pontos ali em cima, certo? Ó, 10 pontos na verdade, né? E ele está próximo da região de abertura. O que eu faria? A proteção aqui, ó, 7,5 pontos na VWAP. Mesmo porque, ó, mesmo se você falasse, ah, eu vou manter aqui, vou deixar arder, porque ele pode ir buscar o 0%, ele teria te tirado. E a gente aqui teria saído numa posição, ó, pelo menos 2,5 pontos a mais. Então a gente conseguiria ter surfado esse movimento aqui, ó, pelo menos, ó, 7,5 pontos. Uma baita operação. Daí você fala, tá, Enzo, mas então aqui a gente conseguia por Fibonacci pegar uma operação na compra desse momento de reversão. Mas se eu tivesse segurado, não tivesse protegido nada, ele teria pago mais, né? Onde que é a hora de sair do movimento, né? Porque a gente aqui usou como parâmetros para isso, protegendo e ter alvo, né? Mas se eu quisesse usar como um ponto de entrada, um ponto de venda para a operação, repara no seguinte: aqui ele veio testar os 50% e voltou a trabalhar para cima, certo? Só que na hora que ele tocou aqui na abertura, tocou ali na. Como, deixa eu ver que horas que era? 11h05. Então, ó, muito provavelmente saiu as prévias da Petax por esse horário. Ó, a primeira prévia saiu aqui, às 10 horas. Ó, a segunda prévia saiu exatamente aqui, ó, 11 horas, tá vendo? Então, ó, ele rompeu. Então você pensa o quê? Bom, se ele, ou ele vai trabalhar para cima e fechar o gapzinho, fazer um movimento em V, ou ele vai trabalhar para baixo de novo para dar continuidade para essa queda. Então vamos buscar o quê? As vendas baseadas em Fibonacci. Só que com essa segunda prévia da Petax saindo aqui, se a gente estava exatamente nessa região, o que você espera? Você espera que o mercado caia. Só que você fala, pô, tem que ter uma certeza, né? Eu vou vender aqui nas médias, depois ele está fazendo um pullback, um respiro para continuação de alta. Então o que você fala? Pô, então eu vou pegar, ó, essa FIBO, como ela não desconfigurou, eu vou manter ela. Então aqui, ó, 38,2. Você vai fazer o quê? Vai pegar uma venda na região da FIBO. Só que, repara o seguinte, a gente tem aqui a segunda prévia da Petax bem na cara do preço. E a gente tinha o preço fazendo capturas de liquidez, ó, rompendo média de 10 e tal. Então é um ponto meio, é um certo engolfo que as pessoas ali ficam um pouco de desconfiança. Então por mais que a gente tenha essa prévia aqui, ó, eu não vou deixar a proteção só de meio pontinho acima da prévia. Eu vou vender esse rompimento de VWAP que está próximo ao 38,2 de Fibo, com pelo menos, ó, 2,5 pontos de stop. É um stop muito barato. Então, ó, fez o rompimento, ó,
já chegou no 50% de FIBO, pagou ali 2,5 pontos. Você fala, puta, não proteger nada, Enzo. Cara, eu sei que às vezes você vai estar ali no mercado e vai ficar. Não vai ter muita confiança, né? Então você fala, bom, beleza, vou jogar no 0 a 0. Não vou nem proteger alguma pontuação, nem vou deixar voltar. Mas se você deixasse ali o 2,5 pontos, ainda estava tranquilo. Por quê? O que a operação pagou é exatamente o seu stop. Então você ainda estaria ali na situação de 1 para 1. Como eu gosto de operar sempre no mínimo 2 para 1, ou seja, se vai ficar 2,5, tem que buscar pelo menos 5, certo? Que seria onde? O 61,8. Repara o seguinte, ó, ele veio aqui, voltou, ó, região das médias que podia segurar, então não tinha nem por que você proteger, né? Talvez tirasse no 0 a 0. Então você não protegeu, ó. Olha o próximo candle como ele vem. Exatamente, ele rompe essa região e vem buscar a região da Fibo. 5 pontos. Daqui que você faz? Protege aqui. Exatamente como a gente fez no momento de correção. Deu, veio trabalhar mais embaixo, pagou 7 pontos. Putz, você protegeria aqui, Enzo? Eu falei, no caso, ainda não, né? A gente estava bem protegido ali. Então, deixava ele voltar. Daí aqui, ó, exatamente a troca de candle na região de Fibo, que é exatamente o que eu falei para vocês. Então, ó, está bem vendido lá em cima. E agora, ó, o próximo candle. Pagou 13 pontos. Só que aqui eu já enforcaria o preço. Por quê? Ele está muito próximo do 100% e a gente tem esse 0,5%, que é a variação do ativo no dia. Então aqui eu provavelmente teria enforcado no 0,5%. Então se eu for pegar aqui meu alvo, ó, teria pago 12 pontos essa operação. E eu peguei a venda baseado num rompimento de região de Fibo. Sem calor nenhum. Conduzindo a operação baseado em Fibonacci também. E você pode reparar, tá? Aqui você tem vários parâmetros que ao longo do pregão depois, por mais, ó, aqui ó, ele fez falso rompimento, ó, 0,88, é 1 ponto. Aqui ó, vai, 2 pontos. Aqui dependendo do momento como eu deixei um paviozão, não dava nem para desconfigurar a Fibo, tá? Porque ainda é uma região de interesse. Se você for analisar daqui para, ó, a gente traçou a Fibo aqui, ó, era 10,5, certo? A Fibo veio respeitando, isso tudo hoje, tá? 3 de dezembro. A Fibo veio respeitando as regiões, ó. Região de Fibo, ó, região de Fibo. Aqui, ó, ficou meio pontinho, né? Região de Fibo também. Agora também, ó, região de Fibo, ó. Agora essa lateralização, ó. Região de Fibo o dia inteiro. Ou seja, a gente traçou uma Fibonacci de manhã que respeitou o dia inteiro. Pois, mas em que momento eu sei que essa Fibo desconfigurou, não tá valendo mais a pena? Ó, vou até mostrar em outro ativo, tá? Pegar aqui, ó, agora estamos aqui no índice para vocês verem como funciona em vários ativos, tá? Então vamos lá. Pois, então vou pegar um movimento forte para saber aonde. Eu vou até pegar um pouco mais para trás para ficar mais fácil de visualizar, tá? Ó, aqui nesse caso ela não desconfigurou, tá? Mas eu vou mostrar também uma Fibo bem interessante para vocês aqui, ó. O imã ativado, certo? Ó, a mínima aqui e o topo aqui. Olha onde segurou essa lateralização a primeiro momento, claro, né? Ó, tentou fazer um rompimento, não teve força, mas ó, a base da lateralização, 61% de Fibo. Então você fala, pô, em que momento que desconfigurou a Fibo? Ó, a Fibo aqui, ó, se ela foi traçada nesse momento de alta, foi traçada pelo menos 11h15 da manhã. Manteve o mercado, tal, trabalhou um pouco abaixo, mas ainda na região, ó, chegando a querer fazer o toque na região de 50% ali, né, ó. Ficou, acho que o que é um ponto aqui? Não, aqui é o índice, né? Ó, 30 pontinhos, cara, isso aqui é ilusório, 30 pontos no índice. Olha só aqui, quando ele vai romper esse topo, aqui ó, ó, a gente traçou às 11 horas, aqui já é 3 da tarde. Vai fazer o rompimento, não tem força, volta, tal, testa de novo, daí faz um toque na média 10 que seria o quê? Uma acumulação para rompimento. Daí aqui, ó, ele faz o rompimento. Na hora que ele faz o rompimento, olha o suporte. O que era resistência vira suporte. Olha como ele começa a trabalhar acima. Nesse momento, ó, ele já desconfigurou essa fibra. Ó, quando ele confirma o rompimento, começa a trabalhar acima, essa fibra é desconfigurada. Então você repara, foi uma Fibonacci traçada às 11 horas da manhã que respeitou até às 3 da tarde.
Aí você fala, pô, Enzo, mas beleza, você mostrou no dólar, no índice, mostrou que a gente pode usar como os parâmetros para compra, para venda, para alvo, né? Onde eu posso mais utilizar essa Fibonacci? Cara, qualquer ativo. Ó, vou pegar aqui, por exemplo, Petrobras. Ó, pegar a Petra 4 mesmo aqui, ó. Olha só, a gente tem um movimento forte aqui, certo? Então aqui ó, a gente vê o Fibonacci, nosso indicadorzinho. O imã está ativado, pegou a mínima aqui, a máxima. Olha onde está a lateralização. As regiões de Fibo. Aqui, ó, esse topo, 38 32 de Fibo. Aqui, ó, falso rompimento, né? Um ativo que tem os números são um pouco mais próximos, né? São centavos, né? Que é o valor da ação. Então aqui, ó, região de Fibo, região de Fibo, região de Fibo, região de Fibo. O fundo da lateralização aqui, ó, Fibo com falsos rompimentos. Você pode usar em qualquer ativo. Você pega aqui, então, ó, vamos pegar aqui o Gold. Pegar o Gold aqui, ó. Então, pegar essa queda, vai. Então a gente pega aqui o topo. Até pegar aqui um pouquinho mais o fundo, né, ó. Olha só. Olha só. Região de fibra aqui, ó. Respeitando o topo. Aqui, ó. Respeitando. Ó o fundo aqui, ó. Respeitou o 100% aqui, ó. Tá vendo mais um toque. Cara, você pode pegar qualquer ação. Vamos pegar Itaú, ó. Itaú. Itaú YouTube 4 aqui, ó. Ó, a gente tem um movimento forte aqui hoje. Deixou até um pavio, né? Pegou aqui a mínima. Pegou o topo. Olha a troca de candle. Onde que tá? Exatamente na Fibo. Ó, aqui, ó. A gente pegou a alta, né? Daí, ó, a correção para queda, troca troca de candle no 61.8, voltou, pegou um respiro, de queda, ó, troca de candle 50%, troca de candle 38%, daí, ó, 38.2, ó, fez um toque de novo ali, ó. Olha esse candle aqui, ó. Se você for analisar essa região aqui, ó, esse 0,11 de variação foi exatamente dentro da Fibo. Você tem que pensar que a gente tem que analisar isso simultâneo ao mercado. Então, cara, imagina que durante o pregão a gente tem no meio do movimento padrões, parâmetros para a gente fazer nossas entradas. Você pode jogar em qualquer ativo. Só não dá para jogar no Bitcoin pelo seguinte fator, tá? O Bitcoin ele é um ativo de lastro internacional. Então a gente, quando está analisando o gráfico dele aqui, a gente tem a conversão dele de dólar para real, e o dólar e o real oscilam durante o dia, né? Você tem ali dólar subindo, dólar caindo, você tem também o ativo oscilando lá fora também, né? Então, como ele tem mais parâmetros, ele pode não estar respeitando a FIBO, tá? Quem também gosta de analisar fundos imobiliários aqui na B3 também não dá certo, tá? Porque do mesmo jeito que o Bitcoin tem lastro em outras situações, os fundos imobiliários também têm outros lastros, né? Então não dá pra gente fazer parâmetros por aí, tá? Mas fora isso, todas as ações, ativos que estão na B3, eles vão respeitar a Fibonacci, tá? Então você pode utilizar ele de diversas maneiras, você pode usar com uma confiança. Até aqui, ó, eu tenho uma FIBO aqui, tá vendo? Esse 100%. Ó, 100% tá onde? Tá nesse topo. E olha só, quase tocou lá agora, hein? Você fala, pô, Enzo, mas de onde você traçou isso? Se eu não tô vendo pra baixo, parâmetro nenhum, né? Olha o meu gráfico semanal. Eu tô analisando esse índice no semanal. Olha, tem a mínima aqui, ó, na semana do dia 6 de outubro, que o índice vem de uma alta forte, né? E eu tô analisando até agora. Você fala, pô, Enzo, mas você tem um alvo a longo prazo assim, ó? Imagina que a gente tava aqui, ó, na semana do semana do dia 10 de novembro. Que a gente pegou daí uma semana de queda no índice. Cara, na hora que eu vejo isso, o que que eu falei pro pessoal da sala? Gente, o índice tem muito espaço para cair. Então vamos supor, se você estivesse aqui, ó, por volta, sei lá, de terça-feira dessa semana, terça ou quarta-feira, a minha projeção era o quê?
o índice ele tem muito espaço para cair. Porque se você traçar uma FIBO semanal, ó, você tem 4.000 pontos para ele buscar, você tem 6.800 pontos para ele buscar. Então a gente podia, nessa semana, o viés de queda fica muito mais claro quando você faz essa análise macro. Agora aqui no caso, como a gente está trabalhando alto, daqui a pouco vai desconfigurar, porque ele vai romper de novo. Se você analisar aqui, ó, a gente está no final do pregão, mas olha só, quase que ele fez o rompimento. Ele ficou ali, ó, 15 pontinhos de renovar a máxima do dia. Amanhã provavelmente a gente vai abrir aí com um gap super pequeno e vai romper, vai trabalhar mais um dia em alta, tá? Então se você está vendo esse vídeo, óbvio que depois do dia 3, né? Analisa aí o dia 4 se a gente não teve um movimento de alta, tá? Um rompimento. Bom, pessoal, então assim, a Fibonacci, ela é basicamente isso. Você vai pegar um movimento forte, né? Ó, vamos até analisar aqui, ó. Pegar esse movimento aqui, ó, do final do dia. Ó, essa alta que teve aqui, né? Pegar aqui essa mínima, tá, ó. Vou dar um zoomzinho aqui, fica mais fácil de vocês verem. Olha só. A gente pegou esse movimento, certo? Aqui, ó. Opa, aqui tá até... Pegou o errado aqui, tem que ser o de baixo. Aí, beleza. Ó, a gente pegou esse movimento. Olha aqui a troca, onde ele perdeu um pouco de força. Onde ele fez uma troca de candles até, ó, 61.8. Aqui tinha algumas regiões, né? Um engolfo, algumas regiões das máximas dos dias anteriores e tal. Mas, ó, se você for olhar pro índice aqui, ó, quantos pontos vamos ver que ficou aqui dos 50%? 20 pontos, cara. 20 pontos pro índice aqui, tá na região. Basicamente, a correção de 50%. Daí, ó, voltou a trabalhar acima, ó, testou de novo região de Fibo. Daí aqui, ó, ele veio forte, daí, ó, testou, troca de candle exatamente na região de Fibo, daí, ó, opa, vamos ver se eu consigo romper mais para baixo. Fez a correção de 50%. Na correção de 50%, normalmente é onde ele vai confirmar ou uma continuação de alta, tá? Se ele romper, é porque ele vai ou iniciar uma lateralização, ou vai buscar uma correção 100%. Mas geralmente nos 50% são regiões boas para você operar, abre aspas, contra o movimento. Então aqui, ó, foi uma baita compra. E você pegava aqui, ó, você fala, putz, se eu fizesse essa compra aqui, ó, o stop. Você fala, putz, tem abertura, tem VWAP, um monte de coisa. Putz, então eu vou botar aqui um stop de 50 pontos. Olha onde ele foi buscar. 360 pontos de operação. O primeiro alvo aqui, até nessa correção de 50%, seria onde? O 100%. Como ele veio e rompeu de uma vez, ó, você jogou aqui, estava pagando 360 pontos. Você pode jogar proteção aqui. Tanto é que ó, nesse primeiro candle eu não ia te tirar, ia tirar só no segundo. Mas, meu, ó, que horas que foi isso? 5 horas da tarde. Você tá percebendo 360 pontos? Ah, enforca logo uns 320, 300 pontos. Não tem por que se expor, né? O horário já não tem tanta volatilidade. Então, assim, a Fibonacci ela serve para te dar parâmetros muito claros de regiões de interesse, do movimento que o mercado está fazendo, qual é a correção daquele movimento, tá? É muito mais fácil de você ter ali alvos para suas operações. Então, eu recomendo bastante a Fibonacci, tá? Tanto é que se você for pegar aqui, ó, vamos supor que você não traçou nenhuma Fibonacci, só que você tem aquela minha semanal que eu passei para vocês, certo? Então, ó, imagina que você faz o seguinte, ó, vou arriscar uma compra nessa média de 20 aqui, alguma coisa assim, né? Por mais que tenha tido um primeiro rompimento aqui, né? Ó, deu outro um falso aqui. Daí nesse terceiro aqui você fala, bom, então beleza, se ele não teve força para romper, vou fazer uma compra com stop atrás aqui, ó, do candle 109, só barato, 70 pontos, né? Qual que é meu alvo? O 100% da Fibo. Daí, ó, chegou aqui próximo, cara. Pô, como é um movimento já que você comprou em médias, eu protegeria, tá? Pelo menos ali, ó, uns 205, 220, 215 pontos aqui, que era o topo do candle 3, tá vendo aqui, ó? Essa região, ó, 200 pontos, 200 e pouco. Protegeria aqui e se ele rompesse, bom, estava muito bem comprado. Que ele quase rompeu, né? E ó, pelo jeito, né? É que agora falta aí alguns minutinhos para fechar o pregão, né? Mas
Ele não vai renovar a máxima do dia por detalhe. Se olhar aqui, ó, 15 pontinhos. Então, pessoal, assim, a Fibonacci ela é muito fácil, tá? Eu recomendo muito para os meus alunos, membros da sala lá, o seguinte: cara, o mercado tá lateral, o mercado tá travado, traça uma Fibonacci. Às vezes ele tá lateral dentro de uma região de Fibo, ou seja, trabalhando ali entre 50%, entre 6 e 1,8, né? Às vezes ele tá lateral numa região de Fibo que te dá parâmetros para fazer entradas pensando nesses rompimentos, ou mesmo pensando né, dentro desse range dessa lateralização. Fechou, pessoal? Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, né? Mas para explicar a Fibonacci, nada melhor do que ficar traçando várias vezes elas em ativos diferentes, em regiões diferentes, para vocês verem como o mercado respeita de fato isso, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Ó, o ativo entrou em leilão, fechou o mercado já. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, quem não é inscrito, deixar o like, compartilhar também. Tem muita gente que quer entender um pouco mais de Fibonacci, não sabe como tá traçando, né? Então, beleza, pessoal? Valeu, falou, até a próxima.